E nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Palavras do próprio Jesus. Emmanuel comenta na lição 78 do livro Caminho, Verdade e Vida, Verdades e Fantasias. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir da angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo contudo aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e iludida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os nossos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. A mensagem de hoje também é muito interessante, mostra uma realidade que não tem como a gente correr. Hoje, a gente observa pelas redes sociais, pelas postagens, qual é a preferência do público, e a gente vai ver que quando o assunto, principalmente aqui no Brasil, se trata de futebol, se trata de piadas, de pegadinhas, de stand-up comedy, ou se trata de vídeos sobre curiosidades, o número de curtidas, o número de pessoas inscritas, ele é absurdo. Mas quando a gente vai ver com relação a postagens de palestrantes que tratam do Evangelho de Jesus, que vem esclarecer, vem chamar a atenção para tudo que diz respeito ao que o Emmanuel chama aqui de busca pela verdade, as curtidas são menores e, normalmente, as pessoas são consideradas fanáticas por estarem buscando esse tipo de informação. É uma coisa comum, normal, no mundo que a gente vive, e a gente tem que aprender, em primeiro lugar, a lidar com isso, a saber lidar com isso, de maneira que a gente até observa que alguns companheiros procuram fazer um meio termo. Eles procuram, já que a procura é muito grande por piadas, né, por brincadeiras, então vamos procurar divulgar o Evangelho de Jesus também em forma de piada. Procuram, e essas pessoas ainda conseguem ter, sim, um número maior de seguidores, enfim, a mensagem deles chega ao maior número de corações do que aquela pessoa que está se limitando somente a fazer o seu estudo de maneira mais séria, né? Trazendo informações preciosas sobre o Evangelho. E a gente até aplaude essa tentativa, né, de se adaptar, já que a gente encontra, né, até na doutrina espírita, no Livro dos Médiuns, um capítulo que fala sobre charlatanismo e misticismo, e nesse capítulo ele fala assim, da habilidade que até os próprios espíritos vão utilizando com a gente para poder falar a nossa língua sem chocar e chegar ao nosso coração, trazendo as verdades. Então são adaptações de maneira que a gente sabe que quando alguém vai falar com um adulto, falar com uma criança, vai falar de maneiras diferentes para um e para outro. Mas uma coisa que é muito séria é que nesse mundo ainda que a gente vive, é muito pequeno ainda o número de pessoas que buscam realmente essa verdade, buscam realmente a iluminação de suas mentes, a sublimação dos seus sentimentos. É muito menor o número de pessoas, e essas pessoas, na grande maioria das vezes, elas ficam até destacadas do restante. Então eles colocam aqui para a gente que nem sempre os amigos da verdade são aceitos,
geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, né? Mas que ele vem falar para a gente que o charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e iluzida. É claro que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A gente observa hoje, né, uma preocupação maior com o que eles falam de ser politicamente correto, né, é uma preocupação maior em evitar que seja abordado nesses programas alguma coisa ligando preconceito racial, preconceito, xenofobia, né, até preconceito sexual também. Isso é uma coisa que a gente só vem ganhar, né? Que a gente vai diminuindo cada vez mais, e diz até, né, o que o politicamente correto acaba não sendo muito legal, porque tudo ele critica, não, mas está tendo uma evoluçãozinha assim, porque está na hora da gente acabar com esses atavismos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de piada e tudo, eu procuro sim evitar propagar qualquer coisa que esteja trazendo sofrimento para as pessoas e que esteja discriminando de alguma maneira. Agora, o que vale a pena é sim a gente começar a tomar a iniciativa de estar sempre chamando a atenção das pessoas para a realidade do Evangelho, mas muitas das vezes é mais assim, sem a gente falar da virtude, é muito melhor do que a gente citar nomes. É interessante, porque citou nome a pessoa vai ligar à religião. E quando você está falando de uma virtude, você está sendo assim mais universalista. É impressionante o que eu estou falando, mas é melhor, muitas das vezes, você, ao invés de falar de, por exemplo, Allan Kardec, de Maomé, ou então até do próprio Cristo mesmo, você falar do amor, você falar do perdão, né? Porque falar da virtude você alcança o maior número de pessoas. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente estava um dia desse conversando sobre o conceito de música espírita, de arte espírita. Eu estava falando para os amigos, assim, com a minha humilde opinião. Né? Na minha opinião, música espírita é aquela música que eleva. Tem um monte de música que, sem se declarar espírita, ela se enquadra nesse conceito de espírita, até mesmo sem a pessoa ser espírita. Por quê? Está trazendo valores edificantes e está te elevando no momento que você está ouvindo a música. Não aquela música sectarista, aquela música que divide, aquela música que mostra, na verdade, o meu time é esse, você tem que torcer por seu. Não, não é. O objetivo não é esse. Então, quanto mais universalista você é, mais pessoas você alcança, e com o tempo a gente vai trabalhando também, né, essa ideia de trazer os nomes, mas num primeiro momento, para chegar no maior número de pessoas, falar das virtudes é uma ideia também bastante interessante. Mas isso demonstra qual é a natureza do mundo que a gente vive, quando a gente faz esse tipo de crítica e até recebe a crítica do Emmanuel, porque todos nós temos um pouco disso dentro da gente também, né? A gente para analisar assim, ó, o tempo que você perde vendo filme, novela, seriado de televisão, e com relação ao tempo que você para assistir uma palestra. Parece que a palestra, para muitos de nós, ela é cansativa. Ou então você fica na cabeça assim, não, hoje eu já assisti uma palestra hoje, já ouvi alguém falando de Jesus, agora eu quero ouvir falar de outra coisa. Aí você vai, naquele mesmo dia, você vai assistir 3, 4 filmes, ou vai ficar horas de lazer em conversação. E por quê? Porque parece que o bem cansa pra gente. Você ouvir falar do bem cansa. Parece que é um tipo de energia, de vibração que é diferente. A gente está acostumado com essa vibração mais densa, e quando vai buscar uma coisa mais refinada, a gente fica cansado. Mas aí cabe a cada um, a partir de agora, a gente começar a fazer essa análise e fazer essa mudança no nosso comportamento, na nossa maneira de ver a vida, fazer essa mudança, cada um de nós. E fica aqui a dica do Emmanuel. Ele vem falar para a gente assim, ó, geralmente são considerados fanáticos, mas apesar de tudo, para a nossa felicidade, é uma condição, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender a verdade enquanto é tempo. Aproveitar a oportunidade, né, enquanto a gente está aqui, porque um segundo que você para ouvir sobre o Evangelho, ele traz uma modificação, traz uma reflexão para cada um de nós.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece mais uma vez a Emmanuel por sua reflexão.